spreads de crédito do agro, retomando o assunto que a gente falou aqui no bloco passado, voltaram para as máximas históricas e eu trouxe um gráfico para vocês para explicar um pouquinho mais esta situação. O que é spread de crédito, para ficar bem claro? É o quanto o investidor recebe a mais do que os títulos do governo para investir naquele produto. Então, o que a gente via era um spread de crédito em relação aos títulos do governo de aproximadamente 0,80%, 0,85% lá para meados de julho. E o que a gente viu recentemente foram spreads subindo aí para 1,68%, então bem acima do que estavam precificando antes e um pouco mais alinhados com o que acontecia em 2023. 2023, a gente teve os CRAs com spreads bem acima da NTN-B, principalmente porque na época a gente teve eventos de crédito, a gente teve lojas americanas, Light, vários eventos de crédito. E agora a gente voltou a ter eventos de crédito, principalmente no agronegócio, com a recuperação extrajudicial da Raízen, que pegou bastante esse tipo de investimento, pegou bastante os CRAs. E agora a pergunta que fica para o investidor mas essa alta dos spreads, já que eles estão pagando mais, Marília, eles são ou não uma boa oportunidade para o investidor? Eu tenho minha opinião, mas eu quero ouvir a de vocês. Estão pagando mais caro para correr risco. Exatamente. Né? Pode aumentar com base no que a gente falou sobre o El Niño, né? Isso pode aumentar ainda mais. Isso significa preocupação em relação à inadimplência, né? O que eu acho que a gente viu até agora é basicamente um mercado que estava com spreads nas mínimas históricas, só que com um risco muito alto, porque quando você tem uma situação de taxa de juro muito alta, as empresas têm maior dificuldade de rolar aquelas dívidas que elas têm. Então, é uma situação de mais risco. Então, como pode, numa situação de mais risco, você ter os spreads nas mínimas históricas? Então, o que a gente teve até agora foi um ajuste a níveis de riscos mais adequados com o cenário macroeconômico atual. Agora, isso significa uma oportunidade? Na minha visão, ainda não. Porque a gente ainda segue com um cenário extremamente desafiador do ponto de vista de Selic alta, que não vai cair ou que vai cair muito pouco, além de um El Niño que pode prejudicar ainda mais o setor agro. E a inflação, consequentemente, como a gente comentou. Consequentemente. Então, eu não vejo como uma mega oportunidade. Eu vejo como um mercado que está precificando de forma mais justa e fair os níveis de risco atual. Agora, uma dúvida. O que está acontecendo com os CRAs, com esse spread, a gente também viu spreads menores e mais baixos com CRIs, com debêntures, com outros títulos de crédito privado. Isso também tende a acontecer com outros setores ou você acha que é algo mais focado no agro mesmo? Os spreads das debêntures de infraestrutura, por exemplo, eles voltaram um pouquinho, mas eles ainda estão trabalhando muito próximo do zero. Lembrando que as debêntures de infraestrutura são isentas de imposto de renda. Então, é como se você ganhasse só o prêmio da isenção, que vai dar em torno de 1,5%, que é mais ou menos o que você... Muito pouco. É muito pouco para correr esse tipo de risco. E os CRIs, eles voltaram um pouco mais, eles estão com spreads positivos, mas ainda bem abaixo dos spreads dos CRAs. Então, foi bem circunscrito aos CRAs, principalmente por conta de Raízen. Mas faz sentido a gente pensar que daqui a alguns meses, talvez... debêntures e CRIs também tenham esse ajuste para cima do spread? Eu acho que eles deveriam, né? Quanto mais a taxa de juros fica alta e fica claro que ela vai continuar alta por mais tempo, mais as empresas têm dificuldade de se financiar. Agora, quando você olha para os CRIs, é uma situação bem diferente, porque o setor, a gente já comentou isso bastante aqui, o Thiago já trouxe bastante esse tema, o setor imobiliário no Brasil está muito aquecido, né? Sim. E no final das contas, no CRI, muitas vezes você tem o imóvel como garantia. Então, é algo muito mais sólido. Palpável. No CRA, se você tivesse um imóvel como garantia, né, você... que a gente está falando. Exatamente. A lavoura pode vir boa, pode vir com preço mais caro, tem a questão climática, é muito mais sensível a outros fatores que geram essa instabilidade. O CRA ele é mais volátil do que o CRI?
Não necessariamente. Não necessariamente. Acho que depende muito da época. A gente também teve uma época de super safra, que os CRAs performaram muito bem, as empresas estavam indo muito bem. Mas a gente está particularmente numa época bem desafiadora para o setor do agronegócio, com várias instabilidades, fertilizantes, custo de insumo. Commodities agrícolas até pouco tempo estava baixa, né, com preço muito baixo. Então, a gente está num cenário onde os CRAs estão sofrendo mais. Já tivemos num cenário onde os CRIs estavam sofrendo mais, por exemplo.